Frei Gilberto falou que depois que a gente termina o trabalho, a gente deve dizer que nós somos servos inúteis, fizemos aquilo que devemos fazer. De fato, Jesus ordenou que a gente se considere servos inúteis. A gente não deve ser servo inútil. Então, Frei, o senhor foi um servo trabalhador, né? Assim também como toda a sua equipe, todos aqueles que estiveram empenhados nesta obra de restauração do Seminário Diocesano São Carlos Borromeu, situado aqui no número 140. Por muitos anos, este prédio, construído, inaugurado pelo primeiro bispo de Sorocaba, Dom Aguirre, foi alugado para diversas finalidades. E para a celebração do centenário, foi tomada a decisão de retomar a sua primeira finalidade. Quem foi São Carlos Borromeu? Por que foi escolhido esse nome para o Seminário de Sorocaba? Ele tem algum significado para nós hoje, para o futuro? A escolha desse nome não é por acaso. A escolha desse nome indica para nós uma direção, uma missão para este seminário que hoje nós reinauguramos. Como vocês sabem, São Carlos Borromeu é uma figura radiosa e importante para a nossa arquidiocese e para este nosso seminário. Ele viveu de 1538 a 1584. No dia 30 de janeiro de 1560, o Papa Pio IV promoveu o seu sobrinho Carlos Borromeu, que tinha apenas 22 anos, a cardeal. 3 semanas depois, o mesmo Papa nomeou Carlos Borromeu secretário de Estado e sucessivamente fez chover sobre ele uma avalanche de títulos. Nomeou ele arcebispo de Milão, protetor de Portugal e da Baixa Alemanha, legado da Bolonha, protetor dos carmelitas, dos cônegos de Coimbra, de todos os franciscanos, da Ordem de Cristo, arcipreste de Santa Maria Maior e penitenciário mor. Além disso, cumulou o seu sobrinho de benefícios e de salários. Sobrinho do Papa, Nipóter, né? Sobrinho do Papa, honrarias e renda. Mais um sobrinho do Papa. O Papa parecia dar sequência ao nepotismo de sempre, mas as aparências enganaram. Com efeito, o Senhor não vê como o homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. Em pouco tempo, Carlos Borromeu mostrou aos romanos o que seria até o fim da vida e em todas as circunstâncias. Se mostrou um trabalhador incansável, uma alma de meditação e de oração. O cardeal e secretário de Estado soube viver como santo, mesmo auferindo rendas enormes pelos cargos que ocupava. O povo romano se rendeu à evidência da sua santidade, da sua pobreza e da sua dedicação pastoral. Depois de ter participado ativamente da preparação, realização e conclusão do Concílio de Trento, e após a eleição de Pio V, Carlos Borromeu considerou que ele deveria dar exemplo e, por isso, obedecendo ao decreto sobre a residência episcopal, foi se instalar na arquidiocese de Milão. Era uma arquidiocese enorme, abrangia, além do território milanês, partes do território veneziano e os Alpes suíços. Quando São Carlos Borromeu chegou a Milão, ele não teve a experiência que eu tive aqui em Sorocaba. Ele chegou em Milão e constatou que a situação da sua arquidiocese não era nada boa. Sacerdotes sem zelo e ignorantes, a ponto de não saberem dizer a fórmula de absolvição. Igrejas vazias de fiéis, a ponto de algumas igrejas servirem de celeiros. Mosteiros tão relaxados
que nos seus locutórios e refeitórios se realizavam bailes, festas de casamento, banquetes. O trabalho era enorme e Carlos Borromeu se lançou com energia e confiança no trabalho da reforma da igreja, seguindo os princípios elaborados pelo Concílio de Trento. Carlos Borromeu doava todos os seus bens ao povo. Os seus hospitais estavam cheios. As escolas ensinavam religião a milhares de crianças. No ano de 1576, um surto de peste se alastrou pela arquidiocese. São Carlos começou a visitar pessoalmente os doentes que morriam de frio e de fome, tanto quanto da epidemia, porque ninguém se aproximava deles para os socorrer. Ele celebrava a missa para os empestados, dava-lhes o viático, consolava-os e lhes dava instruções com caridade. Suplicava ao clero e ao povo que organizassem socorros coletivos. Ele vendeu tudo o que lhe pertencia, até os móveis e a roupa de cama. Com efeito, São Carlos não desfrutou da sua riqueza pessoal, senão aquilo que um cão recebe do seu dono: água, pão e palha. Acho que esse elogio é meio anacrônico, porque os pets hoje em dia ganham muito mais do que água, pão e palha, mas serve como elogio. Em menos de 20 anos, ele realizou uma obra imensa, pôs ordem em 800 paróquias. Eu fico reclamando com 59. E ele colocou ordem em 800 paróquias, agrupou-as em foranias, dirigidas por vigários forâneos. Seguindo as instruções de Trento, criou seminários, o Colégio Borromeu em Pavia, o Colégio Helvético em Milão e o Seminário Maior de Ascona. Restabeleceu uma rigorosa disciplina em todos os lugares, e os sacerdotes faltosos eram convidados para fazer uma peregrinação, entre aspas, fazer uma peregrinação até a cúria da arquidiocese, de onde eles eram levados com cortesia, mas também com firmeza, para uma casa de retiros. E dessa casa de retiros eles só saíam arrependidos e com emenda de vida. Os mosteiros foram reformados, foram eliminados bailes e banquetes. As freiras de clausura receberam ordem de instalar nas janelas grades sólidas, pelas quais os galanteadores não conseguiam passar. A realidade. Ninguém deve pensar que o seu zelo e firmeza tenha agradado a todos. Não faltaram adversários ocultos e declarados. Só para dar um exemplo, havia aproximadamente 200 humiliati. Eram os descendentes degenerados de uma ordem terceira beneditina, pseudo-monges, monges fake, né? Enriquecidos no negócio de lãs e que viviam em palácios com um luxo escandaloso. Quando São Carlos obrigou-os a ter um pouco mais de decência, eles se rebelaram. Um deles chegou a disparar seu arcabuz contra o arcebispo em plena missa. Felizmente atingiu Carlos Borromeu somente de raspão. Não estou dando nenhuma sugestão, viu? Carlos Borromeu tinha consciência de que sua obra tinha alcance para além das fronteiras da sua arquidiocese. Ele sabia que a aplicação dos princípios de Trento correspondia a uma experiência piloto. Por isso, teve também o cuidado de publicar todas as decisões, decretos, cartas pastorais. Sabia que elas
também que elas seriam uma orientação de como aplicar na prática o Concílio de Trento. De fato, o bispo de Verona reconheceu que Carlos Borromeu era o doutor dos bispos, nada mais exato. Esgotado por todo esse enorme esforço, Carlos Borromeu morreu em 1584, com 46 anos, deixando à igreja um modelo de bispo que viria a ser seguido por muitos outros. Na época de sua morte, havia na igreja um grupo de bispos decididos a manter a igreja no bom caminho que os padres de Trento lhe tinham traçado. Gostaria de ressaltar alguns ensinamentos que julgo importantes para a nossa arquidiocese, para este arcebispo, para este seminário que traz o nome de São Carlos Borromeu. O exemplo de São Carlos Borromeu nos revela como é importante aplicar a renovação conciliar na nossa arquidiocese. Trata-se de uma renovação ainda a ser levada adiante, e isso vai exigir de nós energia e decisão. A aplicação da renovação conciliar não implica ruptura com a reforma de Trento. Penso que a vocação deste seminário é a de viver o espírito conciliar do Vaticano II sem renegar a herança espiritual de Trento. Conhecer o que significou a renovação de Trento sem saudosismo inútil pode nos ajudar a amar mais ainda o caminho iniciado pelo Vaticano II. Nossa arquidiocese e este seminário têm um decidido compromisso com a renovação conciliar. Eu vou repetir, né? A nossa arquidiocese e este seminário têm um decidido compromisso com a renovação conciliar iniciada pelo Vaticano II. Alguns afirmam que os documentos do Vaticano II estão eivados de um humanismo laico e profano e do culto do homem que se opõe radicalmente à fé católica. Não estou inventando, gente. É citação entre aspas. Alguns acusam que os documentos do Vaticano estão eivados de um humanismo laico e profano e do culto do homem que se opõe radicalmente à fé católica. É preciso rejeitar com vigor essa acusação, sem deixar de lutar com o mesmo vigor com este perigo. O nosso seminário está chamado a preparar padres que ajudem a mostrar a diferença que há entre o espírito autêntico do concílio e o anti-espírito. No que consiste o anti-espírito? Consiste na visão de que se deveria começar a história da igreja a partir do Vaticano II, visto como uma espécie de ponto zero. Para ser fiel ao Concílio Vaticano II, não podemos aceitar a hermenêutica da ruptura. É preciso aceitar a hermenêutica da reforma, da renovação na continuidade. Papa Bento XVI. Contra a tendência daqueles que se opõem ao Vaticano II, cabe ao nosso seminário preparar pastores que saibam instruir bem as pessoas no sentido correto da renovação na continuidade, que promovam a unidade sem rupturas. Para isso é imprescindível conhecer bem os documentos do concílio e os documentos magisteriais que se seguiram. Damos graças a Deus por a gente poder retornar a esta casa, mas principalmente pela história da nossa arquidiocese de Sorocaba, tão fiel à renovação conciliar. Este é um compromisso da nossa arquidiocese, deste seminário e de modo muito pessoal deste arcebispo.